estudando na nossa última aula, pessoal? Nós viemos analisando, né, os pensadores do século XX, né? Viemos analisando a fenomenologia de Edmund Husserl, viemos analisando, além da fenomenologia, também vimos, né, o existencialismo de Martin Heidegger, né, também do Jean-Paul Sartre. Vimos aquela ideia muito legal do Heidegger de uma vida inautêntica e de uma vida autêntica. Vimos como o Jean-Paul Sartre, né, se declara como existencialismo ateu através do individualismo não determinado, o existencialismo que precede a existência que precede a essência, né? Professor? Oi, para falar? Licença para atrapalhar. É porque na aula passada que você explicou sobre isso, eu tive que sair, eu só consegui assistir aqueles 30 minutos iniciais da aula. Você poderia... É porque você já postou a aula, não postou? Postei ela. Qual o nome ou data? Você pode me dizer? Então, tá como... Depois, qualquer coisa, eu compartilho o link lá no grupo de novo, tá? Tá bom. É porque eu realmente perdi a aula toda, que eu tive que sair. Aí eu Aí eu posto perdi. no grupo depois, tudo bem? Tá bom. Obrigada, professor. E aí, galera, né, essa questão do existencialismo que precede a existência, que precede a essência, a partir de Jean-Paul Sartre, ele trouxe conceitos como o ser em si, o ser para si, né, a náusea, o nada, que a gente viu na nossa última aula, né, o que é a existência para a liberdade, né, já que nós podemos fazer escolhas, nós somos seres para a liberdade. Vimos também a ideia de má fé, né, o que é a má fé em Jean-Paul Sartre. Vimos também a questão de como Jean-Paul Sartre concebe a existência do próprio indivíduo enquanto Deus de si mesmo, né? E aí a gente foi justamente nessa questão que a gente parou na nossa última aula, e agora a gente vai falar sobre a Escola de Frankfurt, a partir de autores como George Habermas, Theodor Adorno e Max Horkheim, tá? Deixa eu projetar aqui o slide para vocês de novo. Aqui. Beleza, galera. Todo mundo consegue visualizar o slide aí? Tá aparecendo para vocês? Sim. Ok. Deixa eu ver se eu consigo abrir a tela cheia. Ok, galera. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos mais importantes institutos de pesquisa de sociologia e de filosofia da modernidade, da contemporaneidade, foi a Escola de Frankfurt, tá? Na Alemanha. Tá? E nós já estudamos a Escola de Frankfurt, nós já falamos sobre alguns desses autores, quando a gente estudou sociologia, estudamos cultura. Tudo bem? Então, eu não vou me aprofundar pelo lado da cultura, vou me ater ao aspecto da filosofia. Então, não vou entrar na cultura de massa, na sociedade de massa que esses autores abordam. Minha preocupação aqui será com como esses autores analisam a filosofia, o pensamento filosófico a partir da contemporaneidade. E aí, só para resumir, o que é a Escola de Frankfurt? Né? É uma escola, né? Foi uma escola mesmo, que foi fundada em 1923 na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e era um grande instituto de pesquisa sociológica e filosófica, fundada por sociólogos, em sua maioria marxistas. As três grandes mentes por detrás dessa escola de Frankfurt foi o George Habermas, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Foram as três grandes mentes. Tiveram outros autores, claro, mas as três principais mentes por detrás da chamada Escola de Frankfurt. Tá? E esses autores, importante, embora eles fossem marxistas, eles não queriam fazer uma revolução socialista, eles não queriam nada disso. O que eles queriam, na verdade, era compreender, analisar, estudar a sociedade, o pensamento filosófico, a partir de um olhar marxista. Mas eles não queriam fazer uma revolução socialista, tomar o poder, não era nada disso não que eles queriam, tudo bem? E aí, dentre os estudos que esses caras fizeram, eles buscaram compreender o capitalismo no século XX, eles buscaram tentar aplicar as ideias de Marx no campo da sociologia, no campo da filosofia, tentaram compreender a realidade social por um olhar mais, digamos assim, filosófico, e aí eles estudaram, né, a lógica da sociedade de massa, da indústria cultural, a gente viu isso na nossa aula sobre cultura,
E eles fizeram duras críticas no campo da filosofia, a chamada razão instrumental. Vamos lá, esse conceito é importante, inclusive é um conceito que você pode usar em uma boa redação. Tá? O que é a razão instrumental? É uma razão perversa, a qual o indivíduo usa sua capacidade intelectual, sua inteligência, para o mal. E aí a razão se torna um instrumento do mal. No mal em que sentido, professor? Para destruir a natureza, para devastar o meio ambiente, para usurpar a riqueza dos mais pobres ou explorar a classe trabalhadora. Então eu sou um ser dotado de razão, de inteligência, porém, mais toda a vida, no entanto, a minha razão se torna um instrumento, uma razão instrumental para explorar, para exaurir toda a riqueza desse planeta. Então, essa ideia de razão instrumental, quando é que surge? Durante a Revolução Industrial. É a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo que justificou, fez surgir essa razão instrumental. Então, a partir da Revolução Industrial, a partir do desenvolvimento do capitalismo, tá? Ao invés do indivíduo usar sua racionalidade para se libertar, ele usa a racionalidade para aprisionar outras pessoas, para explorar outras pessoas. E importante destacar ainda, que esses autores dizem que essa razão instrumental é a origem de todos os males desse mundo capitalista em que vivemos. Então, a desigualdade, a miséria, a pobreza é fruto da razão instrumental. Uma razão, uma inteligência usada não para o bem da sociedade, mas usada para explorar outros indivíduos. Usada, por exemplo, para explorar os recursos naturais do nosso planeta até a sua exaustão, sem pensar, por exemplo, na sustentabilidade. E é interessante, né? Que tipo de razão instrumental é essa? Que tipo de ser inteligente é esse? Que usa toda a sua capacidade pensante só e tão somente para a riqueza, né? Só estão somente para a riqueza, né? Tudo bem na razão instrumental, galera? Vamos lá, perguntas. Professor, na questão da razão instrumental, quais são os 3 tipos mesmo, só para mim poder saber certinho? Não entendi, perdão? As 3, é porque são 3 tipos, não são, de razão instrumental, pelo que você falou? É que Não, eu tô confundindo. não, acho que você está confundindo. A razão instrumental é a capacidade pensante do indivíduo que é usada para o mal. Ao invés de ser usada em nossa inteligência, nossa razão, para fazer o bem, para melhorar a nossa vida em sociedade, para nós nos relacionarmos melhores uns com os outros, para a gente desenvolver uma vida mais sustentável em nosso planeta, a gente usa toda a nossa capacidade racional, daí a razão que se torna um instrumento para o mal, a gente utiliza para explorar outras pessoas, para promover a desigualdade, onde os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres, para a gente explorar todas as riquezas do nosso planeta até a sua exaustão, sem pensar na sustentabilidade. Aí essa ideia de razão instrumental é uma inteligência, uma capacidade humana que surge a partir do iluminismo, toma forma na Revolução Industrial e no desenvolvimento do capitalismo, mas visa a dominação da natureza. Visa, ao invés de libertar o indivíduo, aprisionar o indivíduo. Tudo bem? Sim, então a razão instrumental ela é só pro mal, por assim dizer, né? Perfeito. Ela tem todo o potencial para ser usada para o bem. Porém, todavia, no entanto, a maior parte das vezes, o que a gente faz? Usa essa razão instrumental como um instrumento para fazer o mal. Somos muito inteligentes, temos uma capacidade notória, sem igual, mas a maior parte das vezes usamos essa nossa inteligência, essa nossa racionalidade, essa nossa capacidade intelectual, não para o bem de todos, mas para o indivíduo apenas, para o bem próprio ou individual. Ou nem para isso, né? Usamos para o mal propriamente dito, ponto final. Né? Como atentados terroristas, etc, etc, né? Tudo bem, galera? Ah, tá, beleza. E alguma dúvida? Tudo bem? E aí, como eu disse para vocês, eu não vou me aprofundar naquelas ideias que eles também trabalharam, né? Cultura de massa, indústria de massa, e não vou entrar nesse aspecto que a gente já tratou lá na nossa aula sobre cultura, a Escola de Frankfurt. E aí a gente vai falar de um outro autor muito importante, que é o Sigmund Freud. Tá? O Sigmund Freud foi um outro importante pensador que exerceu grande influência do pensamento contemporâneo. Segundo o Sigmund Freud, por exemplo, é tido como o pai da psicanálise. Né? A psicanálise, vocês sabem, é um método de tratamento de transtornos mentais e absolutamente todo ser humano, eu sempre digo isso, todos nós, pelo menos um dia,
deveríamos frequentar um psicanalista, porque todos nós, absolutamente todos nós, sofremos de algum transtorno mental. Às vezes esse transtorno pode ser eminentemente aparente, ou às vezes a gente nem percebe. Vai desde um pequeno tique a uma frescura, ou mesmo algum anseio, algum temor, algum medo, alguma neurose, alguma psicose, né? Então a gente vai analisar um pouquinho como que a psicanálise de Sigmund Freud impactou no campo da filosofia, no pensamento filosófico e sociológico. Porque até Sigmund Freud se acredita em quê? Que o ser humano é livre. É livre para fazer escolhas. Os filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre, né, por exemplo, destacavam essa liberdade. O ser humano é livre para fazer escolhas. Aí me vem o Sigmund Freud, com uma análise, né, da psicanálise, e diz o seguinte: olha, existem dois mundos, o mundo do consciente e do subconsciente. E há momentos que o subconsciente exerce influência no seu consciente. E aí você fica com a dúvida, mas espera aí, então a gente não é livre, né? Então vamos por partes, né? O Freud, ele utilizava a hipnose. Tá? Segundo ele, existe dois mundos, existe duas realidades na mente humana, o consciente e o inconsciente, que pode ser perfeitamente acessado justamente pela hipnose. Eu, por exemplo, não acreditava em hipnose, até eu mesmo ser hipnotizado. Eu fiz tratamento durante algum tempo com psicólogo, tá? E aí chegou um momento do meu tratamento com psicólogo que eu fui para terapia de hipnose. E realmente eu não acreditava, eu era cético, né? Aí o especialista em hipnose, ele mandou eu deitar no divã, né? Uma cadeira muito confortável, muito parecida com essa aqui, uma cadeira muito confortável. E aí eu relaxei e tal, ele falou, imagina uma pena, pense uma pena. Aí eu fiquei imaginando pena de galinha, pena de urubu, pena de avestruz, pena de que pássaro, né? Eu fiquei imaginando aquilo, cético eu, né? Pense ela leve, leve, plumando levemente. Aí eu abri o olho assim e falei, esse cara vai me hipnotizar porra nenhuma, né? E aí ele riu e tal, né? E aí ele falou, esse aqui vai ser difícil. Ele foi lá no carro dele, buscou um tapete maravilhoso, que lembra, eu não sei nem explicar, lembra nuvem, lembra uma nuvem. Ele espalhou aquele tapete no chão e falou, deita. Na hora que eu deitei, que ele falou, pense numa pena. Pronto, eu já não lembro de mais nada. Eu ia acordar 40, 50 minutos depois, chorando, né? E ele fez um processo de regressão, inclusive, indo ao ventre da minha mãe. Olha isso, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, ele fez esse processo de regressão, e aquilo ali foi um evento traumático, houve um evento traumático ali, que ele me ajudou, o tratamento com hipnose me ajudou a superar. Então, eu era cético, eu não acreditava na hipnose, até eu mesmo ser hipnotizado, né? Então, o Sigmund Freud, ele usava a hipnose, tá? Para chegar ao subconsciente. Então, existe o consciente, que é aquilo que você tem ciência de tudo. Aquilo que você vê, você ouve, você toca, você cheira, você tem consciência de tudo que vê. E existe aquilo que é o subconsciente, que às vezes pode ser inacessível tão somente pela imaginação, pela racionalidade. Então, e pode ser acessado pela hipnose como uma ferramenta. E aí, segundo Sigmund Freud, todos nós sofremos de alguma tendência ou algum impulso, que são os transtornos mentais. E esses impulsos, normalmente, eles são reprimidos. Constantemente, eles entram em conflito com aquilo que a nossa sociedade padroniza como certo ou errado, que é justamente a moral. É muito comum, por exemplo, que nosso inconsciente se manifeste na esfera consciente. E aí é que entra a psicanálise, investigando, tentando entender, compreender esses impulsos para tentar trazer uma solução para os eminentes problemas. Então, por exemplo, só me dá um exemplo de um impulso sexual. Ele é consciente? Ele não é consciente, segundo Freud, ele é inconsciente. Mas a maioria das pessoas consegue controlar, a maioria das pessoas conseguem controlar. Agora, existe uma minoria, como pedófilos, estupradores, que não conseguem controlar esses impulsos. E aí, esses caras precisam de um tratamento, segundo Sigmund Freud, que a psicanálise trata. Por exemplo, existem algumas pessoas que são sádicas. O sadismo é o gosto pela dor, em ver os outros sentindo dor, sofrimento, etc. E algumas pessoas sádicas têm doenças, transtornos mentais. Podem ser pessoas psicopatas, assassinos em série, serial killers.
E aí essas pessoas que sentem esse gosto, esse sabor pela morte, ou por ver os outros sofrerem a dor dos outros, né, essas pessoas precisam de tratamento. E a psicanálise oferece uma solução. Né? Então, qual é a técnica que é usada pelo psicanalista? Tá? O psicanalista usa a técnica da livre associação, que é uma técnica baseada na fala do paciente, deitado em um divã, geralmente muito confortável, e basicamente é uma entrevista, onde o psicanalista faz uma série de perguntas e no final chega a uma conclusão sobre as respostas obtidas a partir do paciente. Tá? Beleza, professor, mas isso é psicanálise. O que tem isso a ver com filosofia? Vamos lá. Ao trazer a ideia de que o inconsciente se manifesta no consciente como responsável pela maior parte das ações humanas, o Freud permitiu questionar a ideia de liberdade humana. Peraí, se existe algo no inconsciente que me leva a fazer tais escolhas, então eu não sou livre. Entende isso? E sobre a possibilidade, inclusive, do homem autodeterminar-se. Então, se existe uma força no inconsciente, uns impulsos, algo que já é determinado, quer seja pela natureza, por alguma questão biológica, genética, que me leva a tal direção, então eu não tenho escolhas. Nem sempre eu posso fazer escolhas, entende isso? Então, esse é o barato de Sigmund Freud. Essa é a contribuição dele. Ele passou a compreender, ele passou a problematizar o seguinte: será mesmo que somos livres para fazer escolhas? Já que o inconsciente pode determinar as nossas ações, será mesmo que somos livres para fazer, né, escolher, agir, pensar? Ou existe algo muito mais forte no nosso inconsciente que nos leva em certas direções, nos fazem a fazer certas escolhas, quando na verdade não somos nós que estamos escolhendo. É o nosso inconsciente. Tudo bem até aí, galera? Professor, eu lembro de ter visto um vídeo uma vez, acho que foi no ensino médio até. No meu professor de filosofia, ele passou pra gente sobre um vídeo chamado O Pequeno Freud, um negócio assim, eu acho. Ele conta a história do Freud, ele... É Freud, né? Isso, Ele estuda a histeria das mulheres, né? Um negócio assim. Aí eu só não lembro certinho qual era o contexto, assim, de como ele estuda. Mas era pela hipnose também. E ele falava que isso era uma histeria, o estresse era tipo uma espécie de loucura, alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu assisti, mas eu lembro e eu achei bem legal. Acho que até na época e tal. É só um comentário mesmo. Eu já ouvi falar desse videozinho, mas eu nunca tive a oportunidade de assisti-lo, não. Mas dizem que é muito interessante mesmo, tá? Também já assisti esse ensino médio. Legal, legal. Ô, professor. Pode falar. O inconsciente tá ligado a alguma coisa relacionada à emoção? Vamos chegar nessa parte já já, tudo bem? Na verdade, agora. Nós vamos falar disso agora. Essa ideia aqui de um iceberg, tá? É uma ideia mais didática possível para tentar compreender a psicanálise freudiana, tá? Como é que funciona essa ideia? Vamos pensar no iceberg. Vocês sabem que em um iceberg, quando a gente vê a ponta do iceberg para fora da água, aquilo é só uma parte pequena. Porque o mais grosso, pesado, está onde? Por debaixo d'água, ok? Isso é uma ideia muito interessante e é a ideia que Freud nos traz. Que o que a gente vê no consciente é só uma pontinha do iceberg. O que a gente age, pensa, como a gente age, pensa no mundo consciente, é só uma pontinha do iceberg. Porque o grosso do nosso comportamento vem do inconsciente, ok? O grosso do nosso comportamento vem daquilo que está abaixo do consciente, ok? Ou seja, né, aquilo que é o subconsciente. Então, por exemplo, partindo dessa ideia, segundo Freud, existem dois mundos. Deixa eu botar um ponteirozinho aqui. Marca texto, cadê? Existe o mundo consciente, que é esse mundo aqui, tá? Acima da água, e existe o inconsciente, tá? E é muito comum que as forças do inconsciente determinem seu comportamento aqui no consciente. É muito comum que isso aconteça. Seu modo de pensar, agir, sentir o mundo é profundamente determinado pelo inconsciente, tá? E aí, a vida psíquica do indivíduo, ela é formada, né, por três instâncias: o id, o superego
e o ego. O id, também chamado de isso, é o inconsciente, tá? O superego ou o supereu está um pouquinho no consciente e um pouquinho e a maior parte no inconsciente. E o ego, que é o eu, tá? Consiste na tentativa de equilibrar o inconsciente e o consciente, para não deixar que que o indivíduo, que o iceberg fique balançando, porque se ele ficar balançando, né, ele não tiver equilibrado, as pessoas têm neuroses, psicoses, loucuras, etc, etc. Mas a gente vai chegar nisso já já, vamos por calma. Então, na vida psíquica, existem 3 instâncias: o ego, o eu, superego, o supereu e o id, que é o isso. Quem é quem, professor? Vamos analisar cada um deles. Vamos começar pelo id. O que é o id? O id, galera, é formado pelos nossos instintos. Quer ver um instinto humano muito legal que já nasce conosco? Você pode fazer com seu irmãozinho recém-nascido, criancinhas recém-nascidas. Você vai e passa o dedo aqui, ó, entre a palma da mão, a criança fecha as mãos. E ela fecha muito forte, sendo capaz, inclusive, de você levantar a criança recém-nascida com a força que ela tem na mão. Então, se você passa o dedo na palma da mão da criança, a tendência natural, instintiva daquela criança é ela fechar as mãos, ok? O que é isso, professor? É algo que está ligado a um instinto. Um instinto que é da natureza humana, que vem desde a época que o ser humano era um simples chimpanzé, um primata no meio da floresta. Lá no meio da galha da floresta, da mais alta altura, a criança começa a escorregar, dormindo, e aí a mão vai ralizando, ela vai se fechando, para se segurar em qualquer coisa que seja mais próximo. É algo que está ligado à nossa sobrevivência, é instinto. O id também são pulsões, desejos, vontades e prazeres, ok? Então, o id é instinto, pulsões, desejos, vontades e prazeres. E nossas pulsões, desejos, vontades e prazeres são de origem, segundo Freud, sexual. Estão profundamente relacionados ao libido. Então, tudo que fazemos, o modo como pensamos e agimos, é profundamente marcado. Deixa eu voltar aqui, galera. É profundamente marcado pela questão sexual, a questão do libido, segundo Freud, tá? Então, beleza. Então, o id, desejos, pulsões, prazeres, instintos. E o que é o superego? O superego é o segundo nível da vida psíquica. Está relacionada à moral social. O que é a moral? Só lembrando, é aquilo que padroniza a vida em sociedade. É aquilo que a sociedade determina como que é certo ou errado, partindo para tanto dos valores. Valores de o que é certo ou errado, do que é bem, do que é mal, do que é bom, do que é o ruim, do que é o feio, do que é o belo. Tudo bem? Então, na vida em sociedade, por exemplo, em que vivemos, é errado violentar uma mulher. Estupro, isso é crime, tudo bem? Porém, algumas pessoas não conseguem equilibrar essa ideia da moral e acabam estuprando outras pessoas. Na sociedade em que vivemos, pedofilia é crime. E algumas pessoas não conseguem controlar essa pulsão da pedofilia e acabam violentando outras crianças. E aí, essa ideia de que quando eu não consigo controlar os meus desejos, meus prazeres, meus valores, né, os meus desejos, meus prazeres, minhas pulsões, eu tenho um problema. Eu tenho uma neurose, uma psicose, eu tenho algum problema psíquico, tudo bem? Então, aquilo que padroniza como certo e errado a partir dos valores é o superego, é o super-eu. E os valores, vocês sabem, variam de sociedade para sociedade, cultura para cultura, mudam ao longo do tempo. E eu e você temos consciência do superego quando, professor? Quando sentimos vergonha por fazer alguma coisa ou pensar alguma coisa. Todas as vezes que você pensa alguma coisa ou age de alguma maneira e que sente vergonha daquilo que fez, é você tendo consciência, essa partezinha aqui, ó, é você tendo consciência do seu superego. Tudo bem até aí, galera? Alguma dúvida? Que essa parte é um pouquinho difícil, mas nada que supere o talento de vocês. Professor, tem como você repetir de novo? Repito, vamos lá, então. Então, vamos lá. O Freud diz que a vida humana, a vida psíquica, é dividida em 2 níveis, 2 mundos. O mundo inconsciente e o mundo consciente.
E aí, de maneira bem didática, eu uso a analogia do iceberg. O que é um iceberg? Quando você vê um iceberg em alto mar, você vê uma ponta para fora d'água, aquilo que você vê está para fora da água, aquilo que você vê é o consciente, tá? Mas o grosso mesmo, a maior parte do iceberg está onde? Debaixo d'água. Esse maior parte do iceberg é o inconsciente. E a vida psíquica é dividida em 3 partes. O ego, que é o eu, superego, que é o supereu, e o id, que é o isso. O que é o id? O id são nossos instintos, nossos desejos, nossas pulsões, nossos prazeres, que não controlamos. Por exemplo, você não controla a questão do prazer sexual. Você, às vezes, não controla, por exemplo, algumas pessoas não conseguem controlar, por exemplo, né, o desejo para matar ou para fazer mal a outras pessoas. Algumas pessoas não conseguem controlar, por exemplo, aquela neurose de que tudo tem que ficar muito limpo, e a pessoa, ou de lavar as mãos, tem que ficar lavando as mãos toda hora, e lava as mãos toda hora. Algumas pessoas entram em uma loja e roubam freneticamente. Essas pessoas têm impulsos, e esse impulso faz com que ela, em loja que ela entra, ela tenta roubar o que ela tem ali. Ou pessoas têm impulsos de gastar muito, não conseguem ficar com dinheiro. Então, os impulsos, desejos, prazeres atrapalham a nossa vida no consciente, atrapalham a nossa vida em sociedade. E aí, o que é o id? O id é justamente isso. Pulsões, desejos, prazeres. O superego são os valores morais, aquilo que é determinado pelos costumes de uma determinada sociedade. Tá? E é muito comum que aconteça o quê? O id se choque constantemente com o superego. É muito comum que o superego, os valores, a moral, os costumes, se choquem com os desejos, as vontades, os instintos, os prazeres. E aí a gente fica num conflito, ou numa gangorra. E para tentar equilibrar esse conflito, entra em cena o ego, o eu, que é o terceiro nível da vida psíquica, e que ela está na parte do consciente. O ego, galera, tem a função de administrar os desejos, os instintos, as pulsões, os prazeres. O ego é o momento em que eu encontro o eu e a realidade do mundo em que vivemos. E frente à realidade que temos nesse mundo, nós temos o tempo todo que tomar decisões, fazer escolhas. E aí, o ego, o eu, é quem é responsável por regular os impulsos, os desejos, as vontades, para que nós sejamos pessoas de sanidade, porque se a gente não consegue controlar nossos desejos, impulsos, prazeres e vontades, nós somos pessoas insanas, para que seja possível viver em sociedade. Então, é muito comum que o id esteja em conflito com o superego, e fique uma espécie de uma balança, pendendo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E aí, para tentar equilibrar essa balança e diminuir esse conflito, entra em cena o ego. O ego, digamos assim, o eu, é o administrador do superego e do id. Os valores, a moral e o costume, desejos e vontades e instintos são, digamos assim, regulados. São, digamos assim, controlados, administrados pelo eu, que é você, que sou eu. Vamos lá, pessoal, dúvidas? Ô, professor, se eu fosse classificar o que seria a consciência desses três, seria o ego? Se você fosse dizer, professor, como que é a consciência? Todas as vezes que você faz escolhas conscientes. Então você, o eu, ou você, no caso, né? Você age por consciência. Ah, eu agi e não sabia o que estava fazendo. Isso, né? Será que realmente você não sabia o que estava fazendo? Se você agiu não sabendo o que estava fazendo, significa que alguma coisa está controlando a sua vida. E aí algumas pessoas vão dizer, o capeta, professor. Não. Segundo Freud, são as pulsões, os desejos, os prazeres. Então você é o consciente. Quer ver uma ideia muito interessante? A ideia que a ficção científica trabalha muito, de que robôs, de que máquinas vão dominar o mundo. Isso já foi palco de filmes como Exterminador do Futuro e etc, etc, né? Agora, isso pode acontecer, professor? Nunca. Como assim? Não, não pode. Por que não pode? Porque as máquinas não têm consciência. Todas as máquinas são programadas. E elas, para serem programadas, dependem de alguém, um programador, alguém que tem consciência do que está fazendo.
As máquinas não têm consciência do que estão fazendo. Agem, porque foram programadas para tal. Inclusive, só nós, seres humaninhos, temos consciência de que tudo que fazemos, tudo que pensamos, agimos e sentimos. Porque nenhum outro animal tem consciência do que faz. Faz porque faz, age porque age por instintos. Então, se eu fosse comparar a professor, então o animal é tudo inconsciente, tudo inconsciente. O animal, por mais que você domestifique um cachorro, por exemplo, ele tem instintos. E ele pode agir, né, de alguma maneira, né, dócil, né, deitar, rolar, dar a patinha, mas porque ele foi domesticado. Ele foi treinado a fazer alguns truques. Não significa que o cachorro tem consciência daquilo que está fazendo. Ah, eu vou dar patinha agora porque o meu dono me se amarra. Não, ele faz porque ele sabe que ele vai receber um cafuné, um biscoitinho, algum carinho, porque foi truque e recompensa, só isso. Então, nenhum outro ser vivo, nem as máquinas têm consciência. Professor, é possível construir consciência em máquinas? Até hoje, não. Que eu saiba, não, né? Tudo bem, galera? Perguntas, vamos lá? Professor, você pode explicar a questão do superego de novo? Que eu ainda estou meio confusa nele. Vamos lá. Beleza, então. O superego é aquele momento que a gente vive em sociedade e que existem regras, tá bem? Existem regras na sociedade como a seguinte, de que não é não. Se uma mulher disser não para um homem, né, acabou, parou por ali e ponto final. E qualquer homem que ultrapassar os limites do não daquela mulher, pode ser violência sexual, pode ser um estupro. E existem pessoas que não conseguem controlar o seu id, os seus desejos, suas pulsões, e acabam estuprando mulheres. Ou seja, essas pessoas que não conseguem controlar o seu id, elas desrespeitam o superego. E aí elas se tornam estupradores. Entende isso? Elas desrespeitam o superego, os valores morais, as leis, os costumes, as tradições, que são, basicamente, culturalmente impostas dentro de uma sociedade. Tudo bem? Então, o superego ele seria as morais e quando o id entra em conflito com eles? Isso, perfeito. Todas as vezes que você vai fazer escolhas na sua vida, você entra em conflito com o superego. Por exemplo, você está andando, sinal de trânsito amarelou. Opa, um conflito. Ultrapassar ou não o sinal amarelo? Se vermelhou, você sabe que é proibido. O amarelo ainda dá. E aí o sinal vermelhou, você sabe que tem que parar. Mesmo assim, algum impulso, algum prazer, sei lá, o prazer pela velocidade, ou o prazer em colocar a sua vida e a vida dos outros em risco. Isso é um problema psíquico. Tá? Isso é um problema psíquico. E aí você coloca a vida de outras pessoas em risco, coloca a sua própria vida em risco pelo simples prazer da velocidade ou simples prazer de correr risco. E aí é o momento que você está em dificuldade de administrar o superego e o id. Tudo bem? Ah, tá. Ok. Ok, vamos lá, galera. Professor, aqui rapidinho. E o ego, ele é o tipo como se fosse o intermediário entre esses dois? Isso, perfeito. O ego é você. O ego sou eu. Tá. Você administrando a sua vida. E para administrar a sua vida, você tem que, segundo Freud, estipular, tentar um equilíbrio. Nunca demais pender pelos desejos e prazeres e nunca demais pender pelo superego. Porque se você pender tudo por superego, tudo pelos valores, pelas regras, você vai ser uma pessoa muito certinha, muito correta. Ao extremo, ao ponto de neuroses como, eu tenho que lavar minha mão, tenho que lavar minha mão, tenho que lavar minha mão. Não tem nada na mão, mas você tem que lavar minha mão, tem que lavar minha mão. Lavar a mão é o correto a se fazer, é o certo, ok? É costume, é tradição, é moral. Mas a pessoa fica tão neurótica com aquilo que ela não consegue administrar o superego, ok? Por exemplo, uma pessoa que alimenta o superego, que sabe que mentir é errado. E aí, há momentos na vida que você sabe que você é forçado a mentir. Ou é forçado, ou você precisa mentir para salvar vidas. Ok? Exemplo, professor, né? Digamos, vamos fazer um exemplo. Uma pessoa que não consegue mentir, ela tem uma neurose, não consegue mentir sob nenhuma hipótese. E aí um bandido põe a arma na cabeça dela e diz, onde é que estão os seus filhos? Eu não tenho filhos, né? Ela vai mentir. Ou essa pessoa que não consegue mentir vai dizer, estão escondidos dentro do guarda-roupa. Tá ali.
Ela não consegue mentir. Nem no momento que exige-se da mentira para salvar a vida de alguém. Então, essa pessoa também não consegue controlar o superego. Então, o ego, ele tem que administrar. Porque se pender demais para o id, loucuras, psicoses, se depender demais para o superego, também neuroses, loucuras, psicoses. Tudo bem, galera? Ah, ok. Professor, Então, entendi. então esse ego é que equilibra essas duas vontades, Isso. Perfeito. possível e os valores, e que escolhe só uma, e que às vezes Então, escolhe algum. nem sempre só escolhe um lado. Às vezes pode tentar escolher a balança. Pode tentar equilibrar mesmo, tá? Às vezes não, às vezes pode tender para um desejo. Você está lá, né? Os meninos, por exemplo, tá lá numa festinha, tem aquela menina afim, tem você afim, e você tem desejo por ela, você tem sentimentos por ela, você tem uma pulsão por ela. E aí, se você for muito correto, você nunca vai chegar na menina. Ou você perde a oportunidade de conhecer o amor da sua vida, conhecer um parceiro, uma parceira maravilhosa para construir uma família, etc, etc. Ou não, a pessoa, né, é super tendenciosa ao id, aos desejos, ao prazer, que chega na menina de qualquer jeito. Mesmo a menina dizendo não, né, ele vai, insiste, 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 e aí essa pessoa também não consegue controlar. Aí tem o equilíbrio. Nem muito certinho, nem totalmente errado, entende? E quem é que controla isso? Eu, que é o ego. Tudo bem? Entendi. As meninas vão até falar, é aquele famoso devagar, né? Que nem chega, fica só olhando de longe. O famoso devagar. Tudo bem, galera? Perguntas, vamos lá. Professor, eu vi que o id, ele Uhum. não fica sobre a realidade, né? Tipo, ele Isso, tá meio que perfeito. protegido sobre Ele o está no ego e o superego. inconsciente. Isso, ele Ah, está no inconsciente. O id, ele não se manifesta no consciente. Quer dizer, né, as nossas ações são a manifestação do id, mas diretamente ele não se manifesta no consciente. Tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? Tranquilos? Podemos... vou usar aquela analogia que eu fiz aqui do lado. Tá vendo aqui? Tem o Homer Simpson, um anjinho e um capetinho aqui do lado. Tudo bem? E ele é quem? Vamos lá, vamos ver se vocês acertam. O Homer é quem? É o ego, o id O ou o ego. superego? Perfeito. O Homer é Ego. o ego. É o eu que vai fazer escolhas. Ok? O anjinho é o cara dos valores, daquilo que é o correto, os costumes, as tradições. E o capetinha são os desejos, as vontades, o instinto do prazer. O Homer, que é o eu, ao encontrar com a realidade do mundo, e frente à realidade ele precisa fazer algumas escolhas, tomar decisões, o que ele tem que fazer? Ele tem que regular os seus impulsos. E para regular, e quando ele regula os seus impulsos, ele se torna uma pessoa de sanidade e a personalidade dele permite uma vida em sociedade. Agora, se ele deixa se dominar por um lado em detrimento do outro, consequentemente, ele perde a sanidade e a personalidade dele pode ser tão deturbada que ele não consegue viver em sociedade. E aí, geralmente, pessoas que sofrem de loucura, psicoses, serial killers, não podem viver sob nenhuma hipótese em sociedade. E por que não podem viver, professor? Estupradores, por exemplo, né, molestadores de crianças, porque essas pessoas a vida em sociedade não permite espaço para essas pessoas. Tudo bem? Essa comparação que eu fiz, ela é o mais didática possível, mas se eu fizer isso numa universidade, o professor de uma universidade, né, vai me dar um zero. Tá? Não é o correto a se fazer numa universidade. Então, se algum dia vocês na universidade, o ano que vem, precisarem fazer um trabalho sobre Freud, tá? Vou usar aquela analogia que o professor fez sobre o barco. Não usem esse exemplo que eu dei. Esse exemplo é tão somente didático, mas não é o correto. O do iceberg você pode usar. O do iceberg não só pode, como deve. Tá? Tudo bem, pessoal? Ok? Professor, então só Professor, para confirmar mesmo. Pode Ok? falar. não, é só tipo assim, quando uma Uhum. criança que é portadora de deficiência, ela também Uhum. pode encaixar também nesse pensamento?
Uma pessoa portadora de deficiência Pode encaixar nesse pensamento também? de loucura e psicose? Não. Não. Aí uma pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência, né, neurológica. Ah, professor, faltou oxigenação no cérebro durante o nascimento. Essa pessoa ficou com déficit neurológico. Não é uma questão de desequilíbrio psíquico. É uma questão física e não psíquica, ok? Uma questão física é algum problema neural no cérebro, falta de oxigênio em uma parte do cérebro que gerou um déficit neural. E aí não é culpa de vontade, prazer, não é nada disso. É tão somente uma questão física e não psíquica. Tudo bem? Sim, obrigada, professor. Vamos lá, perguntas, galera? Professor, então só Pode para falar. confirmar, Uhum. o superego, eles são os valores da sociedade, a moral, Isso, e o perfeito. id, ele é os prazeres, Isso, que você libido. normalmente não controla. Prazeres, Ah, vontades, tá. desejos, pulsões. Vamos lá, pode Ah, continuar. tá. Só para confirmar mesmo, e o ego é o equilíbrio entre os dois, para poder saber O ego é você eu tentando que tento equilibrar os equilibrar. dois. Isso. Exatamente. É o eu Só para tentando equilibrar os confirmar dois. mesmo. Perfeito, ok? Tudo Obrigada, bem, galera? professor. E aí, quando é que a gente sofre de neuroses? Quando é que a gente sofre de loucuras e psicoses? Geralmente, quando eu chego nessa parte aqui, quando é em sala de aula, vários alunos levantam o dedo e falam, professor, eu acho que eu sofro de neuroses. Meu medo é quando o aluno fala assim, professor, eu acho que eu sou psicótico. Né? Meu medo, porque acontece muito, tá? Vocês acabam se identificando. E aí o Freud faz uma importante distinção entre neuroses, loucuras e psicoses. Bem? E vamos lá, vamos por parte. O que é a neurose? A neurose ela se manifesta quando o sujeito, tá? Ele não consegue administrar, né, o id. Ele não consegue administrar as vontades e os desejos. Então, quando eu não consigo administrar minhas vontades e meus desejos, e o superego, supereu, os valores morais do que é certo e errado, né? Acontece o quê? Acontece a neurose. Uma pessoa que não consegue controlar, por exemplo, as suas neuroses, são pessoas hipocondríacas, sabe? Pessoa hipocondríaca está sofrendo o tempo todo, está doente. Ah, eu estou doente, eu não estou bem, eu preciso tomar algum remédio, né? Constantemente vão ao médico. São pessoas geralmente angustiadas, depressivas, pessoas que lavam demais a mão, pessoas que têm cuidado em ajeitar tudo certinho, tudo correto. E a vida da gente, a gente sabe, a vida da gente não permite que tudo seja correto, que tudo seja o máximo de limpeza, que tudo que você organiza seja o máximo organizado possível. Então, pessoas têm tique, entende? Pessoas têm tique, né? Tá lá o talher torto, né? E aí ela vai lá e ajeita. A sandália virada para baixo, vai lá, ajeita a sandália de certinho, bonitinho, encaixadinho. Pessoa que só pisa no azulejo, não pisa nas linhas do azulejo, né? São pessoas que sofrem de neuroses. Elas não conseguem administrar nem o id, nem as vontades e os desejos, nem o superego, nem os valores morais. Às vezes são corretas demais. Aí o superego faz o quê? Pende. São tão corretas que vivem lavando as mãos, vivem com uma ideia de perseguição, fazem tudo muito correto, muito correto, muito correto, não mentem sobre nenhuma hipótese, são pessoas que valorizam demais o superego, não conseguem administrar. Ou aquelas pessoas que não conseguem administrar os desejos, né, os prazeres, isso podem sofrer também de neuroses, tá? Então, geralmente são pessoas hipocondríacas, pessoas angustiadas e pessoas profundamente depressivas, tá? O que é a loucura e a psicose? A psicose é denominada loucura. É o chamado comportamento de louco. Então, a pessoa que sofre de psicose tem comportamento de louco. E a psicose se manifesta quando o sujeito ele é incapaz de manter o equilíbrio entre o id, que é, né, as vontades, os desejos, e o superego, que são os valores morais. Então, quando eu não consigo manter o equilíbrio, pende para um lado ou pende para o outro, eu posso sofrer de alguma loucura ou alguma psicose. E aí a gente tem pessoas que sofrem de psicoses como alucinações auditivas, visuais ou olfativas, pessoas que dizem ouvir vozes, tá? Ou sentem cheiros que não existem, sensações de desconfianças como se estivesse sendo observado, sendo seguido, perseguido, pessoas que têm, por exemplo, né, comportamento de entrar numa loja, roubar determinada mercadoria
e fingir que está tudo bem, não aconteceu nada. Pessoas que sentem prazer pela dor, pelo sofrimento, pela morte, tá? E eu já me deparei, gente, com um aluno, por exemplo, que ele tinha prazer em ver pessoas sofrendo, animais sofrendo. E aí era muito comum que ele fez isso algumas vezes na escola, né? Ele trouxe dentro de uma caixa uma caixa, numa lata, o gato dele preso para a escola, tá? Ele enterrou o animal vivo, e aí a mãe descobriu e tudo mais. Aí ele foi para um tratamento com um psiquiatra. Ele sentia desejo por fazer o animalzinho sofrer. Eu tinha muita pena dos animalzinhos de estimação dele, né? Tinha momentos que ele demonstrava um amor gigantesco pelo animal, ele carregava o bichinho para cima e para baixo, e tinha momentos que ele tinha essa vontade de ver o animal sofrendo, né? Tudo bem até aí, pessoal? Professor, Pode uma falar. pessoa que é muito dependente do superego seria uma pessoa moralista, tipo, fundamentalista? Tipo, Exatamente. Uma pessoa que valoriza profundamente o superego seria uma pessoa profundamente moralista, muito correta em tudo que faz, muito ética, não mente, dificilmente ela vai passar um sinal vermelho. Então, essa pessoa é uma pessoa que valoriza demais o superego. Tá certo essa pessoa, professor? Veja, digamos que você está com uma pessoa no seu carro passando mal. E você é uma pessoa que valoriza o superego, uma pessoa moralista, que segue tudo certinho, arrisca ao pé da letra. A pessoa vai morrer se você não chegar o mais rápido possível no hospital. Aí a pessoa, numa pista de 40, não passa do 40. Se o sinal vermelhou, ela vai parar no sinal vermelho. A pessoa morrendo no carro. Entende isso? Então, nem sempre o superego deve ser demasiadamente valorizado. Há momentos que você vai ter que romper certas morais, certas regras, certos valores para salvar a vida de alguém, por exemplo. Ok? Então, uma pessoa que demasiadamente valoriza um superego é uma pessoa realmente muito moralista, muito correta, muito certinha. Né? Tudo bem? tudo sim. Que também é uma psicose. Quer dizer, uma loucura ou psicose, né? Beleza, galera. Dúvidas? Vamos lá? Pessoal, mas então loucura e psicose são diferentes, né? Vamos lá. A psicose é o comportamento de louco. Tudo bem? Então, se você sofre alguma psicose, você pode ser taxado como uma pessoa louca, comumente chamado de loucura. Tudo bem? E a loucura, ela pode ser fruto da psicose ou pode ser fruto de algum problema físico, alguma droga que você tomou, digamos, algum alucinógeno, e aí já é só loucura, não é psicose. Se for só um problema físico, ou algo que você bebeu, tomou, injetou, e aí isso alterou os seus sentidos, deixou você pancadão, você está sofrendo de alguma loucura, mas não é psicose. Então a psicose é um comportamento de louco. Entendeu? Agora, Então, todo psicótico, ele pode ser chamado de louco, mas nem todo louco é psicótico. Tudo bem? tá, é que eu tinha entendido que, tipo assim, psicose era esse desequilíbrio de um a mais que o outro. E quando era loucura, era tipo meio que o extremo. Não, Mas não. eu entendi que você explicou. Entendeu? Tudo bem? Então, a Uhum. psicose pode, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outro aluno também. É importante. Só para a gente relembrar, então, galera. A psicose, ela é denominada de loucura. Ela também é chamada de loucura. A psicose é o comportamento de louco. Você pode ser louco por uma questão de psíquica, e aí é psicose. Se for por uma questão psíquica, aí é psicose. Agora, você pode ter uma loucura, um momento de loucura, por uma droga que você tomou, ou injetou, entende? Algum comportamento de louco por algo físico e não necessariamente psicológico, né? Daí, essa loucura é só loucura tão somente, tá? Tudo bem, galera? Ô, professor, então Peraí. Quando tem alguma droga, altera o eu? Altera, perfeitamente. O eu, quando você usa alguma droga, né, além de alterar os seus sentidos, altera a sua capacidade de equilibrar os desejos, as vontades, os prazeres, a moral, e aí você fica muito corajoso, ou não, você fica para baixo, DP, né, borocochô, né? E aí é muito comum que o nosso corpo faça esse controle, através do quê? Dos hormônios.
E aí nós temos uma série de hormônios que o nosso corpo produz de maneira natural, que ajuda a deixar você relativamente equilibrado. Agora, há pessoas que têm, por exemplo, um déficit de hormônio do prazer, por exemplo. Essa pessoa está para baixo, brocochô, aí entra com uma Ritalina, entra com algum medicamento, a pessoa fica legal e tal, né? Ou não, a pessoa usa uma maconha, por exemplo, fica, né? Ou usa um LSD, fica para cima e tudo mais. E aí, é claro, que tudo isso provoca dependência. Todo medicamento, toda droga provoca algum nível de dependência. E aí, cada vez mais, para se tornar uma pessoa sã, você precisa de alguma droga, né? Ou não. Né? Você sente o prazer da vida em torno de uma droga. E aí você foge do mundo real usando algum subterfúgio químico, como uma droga química, etc. Né? Muita gente opta por esse caminho. A gente sabe disso, né? Infelizmente, né, galera? Tudo bem? Perguntas? Vamos lá? Professor, então a loucura, ela é derivada de algo físico e a psicose é derivada de algo psicológico. Psicológico. Tipo um trauma de infância, alguma coisa assim, ou não? Pode estar relacionado com um trauma de infância, mas não necessariamente. Pode ser alguma pulsão, algum instinto que você já nasceu com. Bem? Você pode já ter nascido com isso. Tudo bem? Ah, tá, ok. Beleza, galera? Perguntas? Vamos lá? Tranquilos? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Hannah Arendt, tá? Uma das mais importantes pensadoras do campo da filosofia, desse momento aí que é a contemporaneidade, que é uma autora que, para mim, é uma referência para o século XX, principalmente para analisar a maior tragédia que foi o século XX, foram os regimes totalitários, né? Nazismo, fascismo, salazarismo, stalinismo. A Hannah Arendt, ela se preocupou em analisar a origens do totalitarismo. Então, quem foi essa mulher? Né? Hannah Arendt foi uma filósofa teórica política nascida na Alemanha, em 1906. Em 1924, ela entrou na Universidade de Berlim e ela foi, curiosamente, né, ela foi aluna de Martin Heidegger. O Martin Heidegger, existencialista. Ele foi seu professor. Inclusive, os dois tiveram um romance, tá? Hannah Arendt e Martin Heidegger tiveram um romance. Ele mais velho, claro, ele era professor. Na época podia, né, gente? Na época não tinha essa questão ética, moral, né? Mas na época era perfeitamente possível. E ela foi criticada, inclusive, não por ele ser o mais velho, mas porque o Martin Heidegger, ele era apoiador do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. O Martin Heidegger, olha isso, tá? O Martin Heidegger era o apoiador do nazismo, né? Veja que o nazismo conseguiu cooptar até mesmo os intelectuais, né? E aí ela foi criticada por isso, não por ele ser professor e por ele ser mais velho. E aí ela era de origem judia, ela vivenciou os horrores da perseguição nazista, ela teve de se refugiar, por exemplo, ela e toda a sua família teve de se refugiar na França. E aí a Hannah Arendt é um dos casos em que a vida foi determinante, a vida dela foi determinante para a sua obra, o seu pensamento filosófico, marcada pela perseguição nazista, ela que era judia, né? Pelo sofrimento com o antissemitismo, desde muito jovem, e suas principais obras são A Origem do Totalitarismo e Eichmann em Jerusalém. E a gente vai dar uma atenção a alguns conceitos básicos. Lá na obra dela, As Origens do Totalitarismo, a Hannah Arendt estudou o fenômeno do totalitarismo no século XX. Só lembrando, o que é o totalitarismo? É o extremismo. É a extrema-direita ou a extrema-esquerda. Eu posso ter tanto totalitarismo de extrema-direita quanto totalitarismo de extrema-esquerda. Exemplo de um totalitarismo de extrema-esquerda, professor, o stalinismo na União Soviética, o maoísmo na China de Mao Tse-tung, o totalitarismo de extrema-direita, o stalinismo, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, tudo bem? Então, todos os extremos políticos são totalitários. E aí a Hannah Arendt tentou entender as origens desse totalitarismo, tá? Ela tentou compreender como que as pessoas aceitaram governos que controlavam tudo, controlavam a elas mesmas e privavam as próprias pessoas de suas liberdades. As pessoas passaram tanto tempo defendendo a liberdade, 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 e aí surge um regime forte, opressor, para controlar essas pessoas e a vida dessas pessoas, tá? E aí, esses governos se impunham o seu poder pelo terror e pelo medo. E aí, o que a Hannah Arendt ela pontua como a origem do totalitarismo? O medo e o ódio.
Gente, ao longo da história do comportamento humano, ao longo da história da humanidade, nada mais uniu os seres humanos do que o medo e o ódio. O medo das trevas, o medo do inferno, o medo das bruxas uniram cristãos na Idade Média. O medo dos povos bárbaros uniram os romanos. O ódio aos judeus uniu o povo alemão. O medo e o ódio são dois sentimentos muito poderosos. E, costumeiramente, no mundo em que vivemos, políticos exaltam esse medo e esse ódio. O medo, o ódio à esquerda, o medo, o ódio à extrema-direita, o medo, o ódio ao PT, o medo, ao ódio ao fascismo. Então, vira e mexe, as pessoas se apropriam do medo e do ódio para controlar as pessoas. Olha, faz isso não que você vai para o inferno, tá? Eu lembro muito dessas frases que meus pais, que são católicos fervorosos, usavam como referência para reprimir meu comportamento. Então, por que não pode fazer isso? Porque Papai do Céu não gosta. E por que não posso? Porque ele tá de olho em você. Então você faz aquilo, não porque aquilo é o correto a se fazer, você faz com medo. Você deixa de fazer algo não porque é o correto a se fazer, mas você deixa de fazer algo porque você tem medo do Papai do Céu, você tem medo de ir para o inferno, né? Então o medo, o ódio são forças poderosas, são sentimentos poderosos que canalizam as pessoas, são sentimentos capazes de unir as massas, e o medo contra o comunismo, o ódio aos judeus uniram o povo alemão. O medo contra o capitalismo, o ódio contra o capitalismo uniu o povo soviético, em torno de um líder. Tudo bem? E a gente sabe que políticos hoje utilizam essa ferramenta, o ódio, o medo. Tá? Exemplo disso, né? O Supremo Tribunal Federal está estudando agora, analisando, né? Investigando, né? O gabinete do ódio, que era um gabinete que partia dentro da própria Câmara dos Deputados, que alguns deputados governistas, inclusive filhos do presidente, que compartilhavam fake news, destilavam ódio, preconceito contra outros deputados, outras pessoas de vidas públicas, etc, etc. Né? Então existia, dentro da Câmara dos Deputados, o que é chamado gabinete do ódio. E aí o que essas pessoas fazem? O ódio une as pessoas, o medo une as pessoas, o terror une as pessoas. Foi assim que esses regimes totalitários chegaram ao poder. Se aproveitando do medo, se aproveitando do ódio das pessoas, segundo Hannah Arendt. Gente, olha que prato cheio para você usar numa redação como fake news, ódio na internet, discriminação, preconceito, racismo, intolerância. Olha que prato cheio, Hannah Arendt, a ideia aí de que o terror, o medo e o ódio unem as pessoas, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Tudo bem, galera? Dá mais um exemplo de medo e ódio. Não entendi, perdão? Dá mais um exemplo. Ok, vamos pegar um exemplo. Lá na Grécia Antiga, quando os persas invadiram a Grécia. Houve um momento na história da Grécia Antiga, das polis gregas, das cidades-estados gregas, que os persas tentaram invadir o mundo grego antigo. E aí os gregos, que não se uniam com medo dos persas, e o medo do terror de todo o que podia acontecer se os persas dominassem a Grécia, porque ia acabar com a liberdade, o que os gregos fizeram? Se uniram e formaram a Liga de Delos, para enfrentar quem? O inimigo em comum, que eram os persas. E aí usaram-se o quê? O medo, o ódio, para canalizar a força da Grécia Antiga contra o inimigo em comum, que eram os persas. Tudo bem? Hitler canalizou o ódio contra os judeus. Ok? Stalin canalizou o medo contra o capitalismo. Ok? Usou o terror para controlar as pessoas. Tanto Hitler quanto Stalin. O terror dos campos de concentração. Né? Os Estados Unidos usaram o terror das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki para forçar o Japão a se render na Segunda Guerra Mundial. E criou bombas atrás de bombas para colocar o mundo sob constante tensão e medo para evitar que qualquer país tentasse qualquer coisa contra os Estados Unidos.
Então, olha, eu tenho uma bomba atômica, fiquem com medo de mim, fiquem com medo de mim. E o tempo todo é isso, galera, né? E desde a vida macropolítica à microfísica do poder. Quando o cara vai na academia, se enche de bom, faz 2, 3 aulas de artes marciais e sai por aí batendo nas pessoas. E aí as pessoas não respeitam, têm medo dessa pessoa. Eu sempre digo que em sala de aula é melhor para um professor ser respeitado do que ser temido. Porque o respeito você conquista, o medo você impõe, ok? E aí as pessoas que temem, elas respeitam? Não, elas temem, pura e simplesmente têm temor. O respeito é só um desdobramento. Agora, as pessoas que conquistam o respeito, elas sempre serão respeitadas. Isso é um diferencial de qualquer líder, de qualquer político, de qualquer professor de sala de aula. Quer ser respeitado pelo medo ou quer ser respeitado pura e simplesmente pelo respeito, por conquistar o respeito das pessoas, né? Isso é uma questão de humanidade também, né, gente? Tudo bem, galera? Beleza? Tá tranquilo, professor, pode continuar. E aí, continuando então, Hannah Arendt, para a gente fechar, né, outra importante contribuição da Hannah é a sua obra Hickman em Jerusalém, em que Hannah trata do conceito de banalidade do mal, que é um outro conceito muito interessante que vocês podem utilizar em uma boa redação. O livro escrito por ela, né, ele fez sequência ao julgamento de Adolf Eichmann, lá em Jerusalém. O Eichmann foi um dos principais organizadores do Holocausto nazista. Esse cara foi preso, foi levado a julgamento, e durante o julgamento ele alegava que estava cumprindo ordens. O que eu fiz, eu estava cumprindo ordens. E, segundo a Hannah, ela argumenta que o nazismo, através do ódio, através do medo, ele foi capaz de massificar a sociedade de tal maneira que as pessoas ficaram incapazes de fazer julgamentos morais. As pessoas foram tão massificadas e tão controladas pelo ódio e pelo medo que elas ficaram incapazes de saber, de entender que aquilo era o errado a se fazer, de que os campos de concentração eram algo errado. Isso explica a razão por que Eichmann, na verdade, aceitou cumprir ordens de maneira inquestionável, matando 6 milhões de judeus nas câmaras de gás e campos de concentração. E não só ele, né, como tantas outras oficiais nazistas que promovem barbáries terríveis. E vamos trazer para os nossos dias de hoje, quando você vê lá duas pessoas saindo no tapa. E aí, ao invés de você separar as pessoas, você filma. Você está mais preocupado em filmar, porque aquilo dá ibope. Significa que aquele mal, aquela violência se tornou banal para você. Vou dar um outro exemplo, né? Alunos do púlpito saem na porrada na porta da escola. Nossa, isso dá ibope, a galera filma, compartilha, WhatsApp, Facebook, Instagram, vai bombar na internet, no YouTube. Aluno do púlpito ajuda a senhorinha a atravessar a rua. Ninguém nem vai filmar isso. Se filmar, vai ser algo exótico, diferente. E por que isso acontece, professor? Pela banalidade do mal. O mal se tornou algo fácil, sensível. Aí o que está acontecendo? Nós estamos ficando insensíveis ao mal. A pessoa morreu ali, ó, dentro de uma padaria. O que faz? Cobre o corpo e continua comendo. Vamos fazer faz meu café aí, a pessoa está caída ali, ó, né? Ou ainda, né, um pobre cãozinho na frente de um supermercado, como o Carrefour, o segurança manda que alguém faz, segurança, tira o cachorro dali, ele vai lá e espanca o cachorro até a morte. Entende isso? Ou ainda, não, vamos tirar o cachorro, vamos colocar o ser humano. O ser humano é agredido até a morte, espancado até a morte nas portas desse mesmo Carrefour. E as pessoas, ao invés de ajudar, elas filmam. Isso é o quê? A banalidade do mal, segundo Hannah Arendt. O mal se tornou algo normal, comum. Aí se impera o ódio, o medo. Não, tem que fazer isso mesmo. Por quê? Porque é um bandido. Tem certeza? Né? Quer ver um exemplo do que aconteceu trágico? Acho que foi no Rio de Janeiro. Alguém compartilhou, né, uma foto de uma mulher que supostamente teria praticado rituais de magia negra com uma criança. E aí, o que a comunidade fez? Linchou a mulher até a morte. E a mulher foi uma fake news, alguém que fez uma brincadeira de mau gosto com uma foto da mulher, por ela não pentear o cabelo, dizendo que ela fazia rituais de magia negra. E as pessoas, ao invés de se preocupar em ajudar aquela mulher, elas filmaram. É a banalidade do mal. A banalidade do mal ocorre, por exemplo, quando você vê uma pessoa caída no chão de um asfalto, atropelada, sangue voando, tripa para um lado, perna para o outro.
Aí você quer ver, nossa, como é que é? Existe quase uma curiosidade mórbida, ou ainda quase um prazer por ver a morte. Quais são os vídeos na internet mais clicados, mais assistidos, né? Vídeos de batidas de trânsito, acidente de moto. E por quê? Porque isso canaliza, né, as pessoas, isso atrai as pessoas. É a banalidade do mal. Então, alguém fazendo o correto não atrai ninguém. Agora, o mal atrai as pessoas. É o que Hannah Arendt pontua. A banalidade do mal. Entende isso, galera? Percebam como esse conceito pode ser amplamente usado por vocês em uma redação? Por vários temas, né? Tudo bem, galera? Professor, você pode dar outros exemplos, por favor? Vamos lá. Vou pegar um exemplo quando... Lembra que teve uma vez que o helicóptero caiu com um jornalista? Esqueci o nome dele, o jornalista. Caiu o helicóptero e tal, e uma mulher, sozinha, e aí caiu, pegou fogo em um caminhão, o caminhão ficou preso nas ferragens, a mulher sozinha tentando abrir a porta do caminhão, e os homens, curiosamente os homens, eles não estavam preocupados em ajudar aquela mulher, eles estavam preocupados em filmar aquela violência, né? O comportamento humano, né? Quando, por exemplo, aquelas pessoas que se dizem, né, politicamente corretas ou cidadão de bem que quer andar armado, para fazer o quê? Ora, eu tenho direito de andar armado para ter a minha vida e segurança. Será que essa pessoa que é um cidadão de bem, que quer andar armado, que quer ter uma arma, será que ele quer uma arma para se proteger ou ele quer uma arma para fazer justiça com as próprias mãos? E aí usa-se o termo bandido bom é bandido morto. Mas o bandido morto, quando ele é da favela, quando ele é negro, do morro, quando ele é o bandido da Praia da Costa, né, do morro, dali né, da Ilha do Boi, aí não, aí ele merece, né, tratamento especial, né? Isso a gente percebe quando? No comportamento das pessoas. A banalidade do mal, ela se tornou seletiva. Quando é pobre, negro, favelizado, aí se merece o quê? Morte. Se ele é criminoso, merece a morte. Que direitos humanos, coisa nenhuma. Direitos humanos, coisa nenhuma. Que, né, essas pessoas que não defendem os direitos humanos, por exemplo, elas optam por esse exemplo da banalidade do mal. Bandido bom é bandido morto, né? Que nada, tem que bater, espancar, né? Vamos linchar, vamos matar, tem que bandido bom e bandido morto. Essa ideia é uma ideia da banalidade do mal. E às vezes ela é muito seletiva, né? Como eu disse para vocês, quando o bandido é negro, do morro, da favela, aí sim ele tem que morrer. Mas quando ele é um cara da Praia da Costa, né, do morro da Ilha do Boi, aí não. Aí ele merece um julgamento, né? Para que algema, né? Ele já está sob custódia, né? Para que algema, né? Tudo bem, galera? Sim, professor. Beleza, então. E aí, galera, a gente fecha então nossa aula por aqui hoje. Tá? Infelizmente, a gente perdeu aqueles momentinhos no começo da aula, porque tive problemas, eu não vou poder me estender hoje. Eu tenho compromisso agora daqui a pouquinho. Mas semana que vem a gente fecha esse nosso conteúdo. Faltam apenas 4 slides para a gente fechar as últimas aulas de sociologia também. Tudo bem? Gente, obrigado pela atenção, tá? Fiquem com Deus. Até amanhã na nossa aula de história. Beleza? Boa noite, professor. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. E, gente, tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.